Fala, meus queridos nerds. Os X-Men já eram famosos antes dos filmes. Sim, tem gente que só conhece super-heróis dos filmes, mas o Ei Nerd tá aqui pra reverter essa situação. Os quadrinhos dos X-Men são indiscutivelmente uma das franquias mais populares da Marvel de todos os tempos, o que pode não ser realmente uma coisa boa. Os X-Men rotulam-se como heróis, mas eles nem sempre agem tão heroicamente. Quer a prova? Então se liga! Professor X era apaixonado por uma adolescente. Embora este conceito seja esquecido às vezes, Professor X é supostamente um professor e os X-Men são seus alunos. Durante os primeiros quadrinhos, todos os membros da equipe eram estudantes, o que é confuso, né? Que tipo de professor bota os próprios alunos em combate? Claro, Xavier estava treinando todos em como usar seus poderes, mas há maneiras mais fáceis de fazer isso, que não incluem colocar a vida de alguém em risco. Ainda assim, essa não é a pior parte de Xavier como um professor. Ele teve uma queda por Jean Grey quando ela entrou para a escola. Pra ser claro, ele já era um homem adulto, trabalhando como professor e estava apaixonado por uma adolescente. Mesmo que ele nunca faça nada, ainda é assustador, né? Assim que percebeu como se sentia, ele devia ter parado de ensinar e evitar estar perto de adolescentes para sempre. Em vez disso, ele simplesmente ignorou isso e continuou a enviar as crianças em trajes de lycra para lutarem contra robôs genocidas. Bom trabalho, hein, ô professor chafadinho. Ciclope abandonou sua esposa e filho. Ele é o líder da equipe e geralmente é apresentado como a voz da razão. Scott Summers, também conhecido como Ciclope, não consegue se divertir muito porque ele é responsável demais. Todo mundo olha pra ele em busca de orientação porque ele geralmente sabe a coisa certa a se fazer, exceto quando se trata de ser um pai. Depois da morte de Jean Grey, Scott conhece e se casa com uma mulher chamada Madeline Pryor. Eles têm um filho juntos, que cresceria para se tornar um mutante conhecido como Cable, um viajante do tempo do futuro. Tudo parece bem, até que Jean retorna dos mortos. Isso, obviamente, coloca Scott numa posição difícil, mas ele lida com isso da pior maneira possível, abandonando sua esposa e seu filho. Sim, nerds, só porque a ex dele voltou dos mortos, ele apertou o botão do vocês sabem, né? E largou mulher e filho. Isso é vacilo, brother. Então, eis que todo mundo perdoa quando verifica-se que Madeline era na verdade um clone de Jean o tempo todo. E também trabalhava para demônios do inferno. E você pensando que a sua ex era ruim, se é que você já teve alguma namorada, né? O massacre mutante. Gambit é um ex-ladrão com um coração de ouro, que é parte do que o torna tão popular. Ele não é um herói típico, mas normalmente faz a coisa certa. Ele pelo menos tem boas intenções, então recebe perdão por sua história sombria. Os outros X-Men realmente deveriam repensar isso, no entanto, porque Gambit tem feito algumas coisas muito bizarrinhas. Por exemplo, antes de se juntar à equipe, ele participa de um evento que já foi apelidado de o Massacre Mutante. Senhor Sinistro, sim, é um vilão, basta ver o nome, né? Decide acabar com um grupo de mutantes que vive nos subterrâneos, os Morlocks. Um grupo geralmente pacífico, eles não têm chance contra a equipe que o Sinistro envia, que na verdade era liderada por Gambit. Claro, ele não quer fazer isso e é forçado por Sinistro, mas ainda é muito confuso. Gambit tenta impedir o massacre, mas só depois que ajuda a massacrar. Não importa o quão legal alguém fique de sobretudo, causar um massacre é muito bad, né, meu? A equipe esquecida. Uma das mais famosas histórias dos X-Men é a formação dos novos e diferentes X-Men. Após a equipe original ser capturada pela Ilha Viva de Krakoa, Professor X recruta uma nova equipe de mutantes para resgatá-los, incluindo Wolverine, Tempestade, Noturno e Colossus. A história original foi um enorme sucesso e ajudou a transformar os X-Men numa franquia multimídia. Anos mais tarde, no entanto, é revelado que a equipe popular era realmente a segunda tentativa de resgate de Xavier. Antes de Wolverine aparecer, o Professor X enviou outra equipe de adolescentes para resgatar o primeiro grupo de adolescentes, e a equipe é morta em ação. Bem, com exceção de um cara que enlouqueceu e iniciou uma guerra intergaláctica. Ninguém sabia sobre essa equipe, porque Xavier apagou as memórias de todos. Sim, as coisas ficaram muito confusas, o que nos leva a crer que é possível que houvesse mais equipes mortas, e Xavier sempre faz aquela lavagem cerebral de boa em seus alunos.
talvez a gente só lembre das mortes que ele permite que a gente lembre. Quem sabe? A Fênix. Se você conhecesse alguém e cada vez que vocês saíssem, ela ou ele fizesse um monte de coisas terríveis e talvez até mesmo tivesse assassinado um monte de gente, você pararia de sair com essa pessoa, certo? Olha, meu amigo, os X-Men não concordam com você, viu? Que continuam brincando com a Força Fênix. Não importa quantas coisas horríveis a Fênix faça, como assassinar todo um sistema solar, por exemplo, os X-Men adoram essa coisa. Eles agem como se ninguém na equipe nunca tivesse sido possuído por essa droga. Sempre que ela aparece, os X-Men afirmam: relaxa, dessa vez vai ficar tudo bem. E nunca fica. É sempre o oposto do bem. Como naquela guerra entre os X-Men e os Vingadores, quando a nação Wakanda foi inundada pelo Namor possuído. Isso nem sequer é a pior coisa que a Fênix já fez. Então talvez seja a hora de parar de convidá-la pro jantar. Ou massacre. Qual seria a pior coisa que aconteceu no universo Marvel, hein? Bem, provavelmente a morte de todos os seus maiores heróis, como Capitão América, Thor, Homem de Ferro e Hulk. Adivinha? Isso aconteceu uma vez e foi tudo culpa dos X-Men. Durante uma briga num asteroide em órbita da Terra, Magneto decide que já aturou o Wolverine por tempo demais e rasga seu esqueleto de metal para fora de seu corpo. Isso é demais pro Professor X, que vai pro cérebro de Magneto e desliga-o. Peraí, o Professor X pode fazer isso? Quantos maníacos genocidas vivem no universo Marvel, enquanto Xavier poderia simplesmente parar eles com o pensamento? De qualquer forma, quando Xavier faz isso, parte da maldade da mente de Magneto salta para o seu cérebro. Os dois são combinados e o ser conhecido como Massacre é criado. Quando ele aparece nos quadrinhos, Massacre é um super poderoso que planeja destruir a Terra ou matar todos os seres humanos, ou algo do tipo. Ele possui basicamente um plano vilanesco genérico e que nunca se concretiza. Durante a luta, todos os heróis mencionados participam e a coisa toda termina com morte. Tecnicamente, Professor X é o responsável. Felizmente, todos os heróis são devolvidos à vida cerca de um ano mais tarde, porque a Marvel percebeu que matar metade de seus personagens mais importantes é uma má ideia, né? Ainda assim, Xavier provavelmente matou o seu super-herói favorito da Marvel, caso ele não seja o Wolverine ou o Homem-Aranha, depois de enviar uma equipe de crianças para morrer numa ilha viva, e depois que ele tinha pensamentos impuros sobre uma de suas alunas adolescentes. Professor X, o cara mais safadinho da Marvel. E aí, nerd, curtiu o vídeo? Ajudou você a conhecer ou lembrar algo dos seus heróis preferidos? Então clica no joinha, vai. Essa é a ajuda que a gente precisa. Bem, nerds mutantes, eu fico por aqui. Até a próxima.